Fala galera, aqui é o Anjo e no vídeo de hoje eu vim trazer uma análise completa do novo volume de Touhou, o GT12. Eu sei que eu tô atrasado, já que esse volume saiu em abril, só que a tradução dele só veio lá pro meio de maio, que foi quando eu comecei a escrever o roteiro desse vídeo. Só que nas últimas semanas eu fiquei bem doente e não consegui gravar. E cá estou para finalmente fazer esse vídeo. Pior que eu tenho que correr, já que já saiu que o GT13 deve lançar já em agosto. Então é capaz de sair o GT13 antes de eu lançar a análise do GT12. Complicado. Eu fiz uma análise completa desse volume, falando dos principais pontos e dando minha opinião, tentando resumir o máximo que eu pude, já que esse vídeo não é um resumo. Mas mesmo assim, ele ficou bastante longo, como vocês estão vendo. Então se você quiser apoiar meu trabalho, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para apoiar. Então, sem mais enrolações, vambora! Bom, primeiramente nós temos que saber qual o contexto desse volume. Esse volume continua a saga dos Transcendentes e mostra mais como as pessoas reagiram à morte do Touma. E pra quem caiu aqui de paraquedas e tá pensando, ué, o Touma morreu? Senta que lá vem história. A morte de Kamijo Touma. Resumidamente, no GT5, o Touma conhece a Alice Another Bible, que é uma criança onipotente que foi criada artificialmente para representar a Alice de Alice no País das Maravilhas, e assim usar a simbologia mágica desse conto, o que faz ela manipular a realidade e até o próprio roteiro da obra, como se o mundo realmente fosse um conto de fadas. Com esse poder, vários magos começaram a se unir a ela, para que ela desse poder para eles. Magos esses que nós conhecemos como Transcendentes. Eles criaram a cabala dos construtores de ponte e tratavam Alice como a líder, e fazendo de tudo para agradá-la, já que Alice é uma criança muito mimada. Só que ao contrário de crianças normais, que só fazem birra e esperneia, a Alice com raiva poderia literalmente destruir o mundo. E por isso os Transcendentes temiam muito ela, e realizava todos os seus desejos. Até aí estava tudo bem, né? Os Transcendentes estavam lidando com Alice e o mundo estava em paz, certo? Nem tanto. Acontece que a Anna Sprengel, que tinha acabado de apanhar pro Touma e comprar briga com a cidade acadêmica do Accelerator, decidiu entrar na cabala dos construtores de ponte. Mas isso, na verdade, era apenas um plano dela, para poder se infiltrar lá e atiçar a Alice, já que a Anna Sprengel não consegue ficar 5 minutos sem causar uma confusão. Ela contou para Alice as aventuras do Touma, mostrando todo o seu lado heróico. E como Alice é uma criança, ela imaginava que o Touma era realmente um super-herói, e ficou muito animada para conhecer seu professor, que é como ela o chama. E ela simplesmente teleporta para o quarto do Touma. O Touma fica muito confuso, do nada apareceu uma princesa da Disney no quarto dele. Ele pensa que ela deve ser uma criança perdida e decide levar ela para Antiskill. Só que no caminho, o trem que eles estavam foi atingido por um trem que estava carregando vários criminosos da cidade acadêmica. Basicamente, uns dias atrás, o Accelerator tinha feito um grande plano na cidade acadêmica, conhecida como Operação Algemas, que foi uma grande operação contra o lado sombrio. Esse plano estava até indo bem, só que com a interferência da Anna Sprengel, os criminosos conseguiram vencer. E nesse trem estavam os poucos criminosos que a cidade conseguiu prender, só que eles agora estavam soltos. O Touma encontra a Kuroko e eles se unem para caçar esses criminosos e descobrir o culpado disso. Eles até se unem a vários criminosos e no final descobrem que quem causou isso foi uma fantasma artificial, conhecida como Friusand G. E nós descobrimos que ela fez isso porque ela estava com raiva do mundo, desde que seu amado morreu. E aí o Touma faz um discurso falando que ela não pode fazer isso, e que isso é errado. E aí a Friusand G percebe que estava errada e aceita a morte do seu amado. Só que aí, do nada, o seu namorado revive, e eles vivem felizes para sempre, certo? Obviamente não. O Touma percebe que tem alguma coisa de errada e pergunta se isso é obra da Alice. E ela fala que sim. E explica que com seus poderes ela pode fazer o que quiser. Então ela simplesmente manipulou a realidade para criar uma aventura para os dois, aos moldes das aventuras que a Anna Sprengel contou pra ela. O Touma fica muito bravo com ela e dá um sermão falando que ela não pode brincar com a vida dos outros e que ela não pode fazer o que quiser e que ser egoísta é muito feio.
Mas aí Alice fala que o Tolma também é egoísta. O Tolma foi refutado por uma criança. Que fase. O Tolma tenta argumentar que o caso dele é diferente, mas isso não convence a Alice. Mas ela cede e fala que vai desfazer tudo que ela fez e deixar a história acontecer como deveria ser. Mas fala que na próxima vez que ela manipular a realidade, se o Tolma tentar impedi-la, ele vai morrer. Depois disso acontece o resto do GT5, mas isso não importa muito. Também nos próximos volumes teve uma guerra civil entre os transcendentes, com uma parte pensando que essa influência do Tolma sobre Alice era uma coisa positiva e por isso deveriam protegê-lo, e outra parte pensando que essa influência era algo negativo e por isso deveriam matá-lo. Depois disso, também teve o caso do Christian Rosenkraus, que era um mago lendário que os transcendentes acabaram revivendo, pensando que era um salvador, só que ele se voltou contra a humanidade e matou geral, incluindo a própria Alice, o que deixou Tolma muito puto e derrotou ele com uma nova transformação, muito da hora, por sinal, uma transformação dragão que manipula a realidade. Muito brabo. Mas isso não importa. O importante é que no GT10, a Alice se revive, porque segundo ela estava cansada de ficar morta. E começa a manipular a realidade de novo, assim criando uma rebelião dos alunos na cidade acadêmica, o que fez esses alunos depredarem a cidade enquanto usam pouca roupa. Ou seja, a Alice apenas criou o carnaval. O Tolma vai atrás dela e fala pra ela parar, mas Alice fala que não quer, e fala que ele não tem poder para pará-la, e que ele vai morrer à toa. Resumo da ópera, eles lutam e o Tolma realmente morre. Mas se você tá pensando, mas por que o Tolma fez isso? Lá vai o super plano do Tolma. Ele decidiu enfrentar Alice mesmo sabendo que ia morrer, para que quando ela o matasse com suas próprias mãos, ela sofreria o peso de uma morte de uma pessoa próxima a ela, e assim perceberia que deveria ter responsabilidade por seus atos. O Tolma fez esse super plano, mas esqueceu de uma coisa bem óbvia. A Alice é apenas uma criança, então, ao invés de ela refletir sobre isso, na verdade ela ficou bem depressiva, por ter matado seu único amigo. Pior que o Tolma fez isso todo convicto, mas depois de esfriar a cabeça, ele percebeu que isso não foi lá uma boa ideia. Nossa, mas quem diria que se matar pra dar lição de moral em criança não seria uma boa ideia, né? Vivendo e aprendendo. Na época que eu li isso, eu fiquei bem revoltado, não porque o Tolma morreu, e sim pelo jeito que isso aconteceu. Esse plano dele é bem idiota, e esse motivo de que ele ia morrer só porque sim, tirou totalmente o ritmo do volume, o que me deixava com raiva cada vez que era dito que ele morreria. Por que eu vou ler uma coisa se eu já sei o final? O que me deixou transtornado. O pessoal do Discord na época tá ligado. Mas isso são águas passadas. O importante é que Kamijou Tolma estava morto. O funeral. Já haviam passado dias de sua morte, então os preparativos para o funeral já estavam prontos. O funeral aconteceria na própria escola do Tolma, já que como a cidade acadêmica é uma cidade escolar, as escolas são responsáveis pelos alunos até quando eles morrem. Bizarro. Fukiose e Aogami estavam nas cadeiras esperando o carro funerário chegar. O Aogami se pergunta como aquilo aconteceu, já que eles não disseram qual foi a causa da morte. Mas a Fukiose fala que essas coisas na cidade acadêmica são bem comuns. Mas ela estranha o clima estranho que estava lá, já que no funeral não haviam pessoas que conheciam Tolma. De pessoas que conheciam ele, só tinham a Komoi, Fukiose e Aogami. O resto das pessoas presentes eram pessoas de outras salas, que nem conheciam o Tolma, mas estavam lá para fazer volume. Porque mesmo Tolma sendo conhecido por praticamente todo mundo na obra, pouca gente realmente quis ir no seu funeral. O que é uma coisa que eu achei bem paia. O mínimo que eu esperava do funeral do Tolma era ter 1 milhão de pessoas no funeral dele. Assim poderíamos ter várias interações de personagens aleatórios, além de ter personagens antigos voltando e as 10 mil namoradas dele brigando pra ver quem é a viúva. Mas infelizmente isso não aconteceu. Triste. Mas o pior é que até quem apareceu nesse volume não quis ir no funeral dele. A Index estava muito triste, então ela não teria coragem de ir no funeral do Tolma e decidiu voltar para a Inglaterra, levando a Otnus e o gato.
A Kanzaki e a Itsuha estavam na cidade, mas ajudando a Index com isso. O Accelerator está preso e o Aleister estava bem depressivo e não teria coragem de ir lá também. O caixão chegou na escola e o funeral começou oficialmente. A Komoi deu início à cerimônia e o Aogami sentiu o peso do que aquilo realmente significava. E ele se pergunta por que as pessoas morrem tão facilmente. O que é uma coisa curiosa, já que para eles, o Touma era realmente uma pessoa normal. Mas para nós que conhecemos ele, nós sabemos que essa morte dele não foi nada fácil. Muito pelo contrário. O Touma ia lutar com gente super poderosa só no soco e só sobrevivia porque ainda tinha o azar de ter que lutar mais lutas impossíveis. Então ele já quase morreu várias vezes, já morreu mesmo 100 bilhões de vezes contra a Otnus. Então se tem uma coisa pra dizer sobre a morte do Touma, a única que não dá pra dizer é que foi fácil. O Aogami não sabe disso tudo, mas mesmo ele tem a impressão que o Touma era imorrível. Então deve ter sido difícil assimilar a morte dele. Aparece um refletor no salão que mostrava uma gravação feita pelo Kamijou Toya, o pai do Touma. No começo, ele tenta manter o cronograma criado pela cidade acadêmica, falando que o Touma teve uma boa vida, mesmo curta, na cidade acadêmica, e que a própria cidade acadêmica deve ter feito o máximo que pôde para salvá-lo. Mas ele percebe o quão falso isso é e cai em lágrimas, por seu filho ter morrido e ele não ter recebido nem a causa da morte. Ainda mais por ele e a China serem impedidos de ir no funeral do próprio filho. Ele cai em lágrimas e a transmissão é cortada. Essa é uma cena bem triste, ainda mais se lembrarmos que foi o próprio Toya que levou o Touma para a cidade acadêmica, com a esperança de que a cidade era um lugar seguro para ele, já que por causa do Imagine Breaker, o Touma sempre foi muito azarado, e boa parte desse azar também era espalhado para outras pessoas próximas a ele, incluindo seus amigos durante sua infância. E por isso Toya decidiu levá-lo para a cidade acadêmica, por ser uma cidade da ciência, totalmente longe de superstições, como essa do azar. E o Toya reclama por ele receber um tratamento tão frio num momento como esse. Mas aí nós temos uma questão importante. A gente tá acostumado com esse lado desumano da cidade acadêmica. Isso acontecia a rodo no anime. Mas agora o presidente da cidade acadêmica é o Accelerator. Mas como nós vamos ver mais pra frente no volume, essa visão de mundo mais desumana era a visão do antigo diretor da cidade acadêmica, Aleister Crowley. Mas agora que o presidente é o Accelerator, a gente esperava que ele tivesse ações diferentes. O Accelerator não é conhecido como o Senhor Empatia, mas até então ele tem feito muito do que criticava no Aleister. Já pode pedir impeachment do Accelerator ou tá cedo? As viúvas. Mais tarde, Misaka e Misaki também chegam no funeral, o que teoricamente deveria render cenas tristes, já que elas são, teoricamente, as viúvas dele. Mas ao invés disso, nós tivemos o mesmo missa-missa de sempre. A Misaki zoando a Misaka e vice-versa. E ainda, de tantas roupas que a Misaki poderia usar, ela usou isso aí. Que não só é inapropriado por motivos bem grandes, como também era inverno. Então ela estava com muito frio vestindo isso. E 80% das cenas dela são sobre ela reclamando do frio. Mas infelizmente não tivemos mais nada além disso. A cena corta e fala que o funeral já acabou. Sim, só tivemos isso do funeral do Touma. Isso foi bem decepcionante. Eu não sou de criar expectativa pras coisas, mas fica difícil quando eles fazem uma capa tão impactante como essa, da Misaka e Misaki chorando ao lado do caixão dele. Mas no volume em si, elas nem choram por ele. As únicas pessoas verdadeiramente tristes com a morte do Touma foram a Alice, a Index e o Aleister. O resto tá tipo, ah, que pena, né, mas acontece. Isso, além de ser muito paia, vai contra o que nós vimos na obra. A Misaka mesmo tinha todo um plot dela ser tipo uma rival do Touma. E em vários momentos complicados, ela consegue mais determinação, pensando que ela não pode morrer antes dele. Então ela ver ele morto deveria afetar de algum jeito.
E o mesmo vale pra Misaki. Ela tem uma relação maior com Touma do que a Misaka. Se você quiser ver todo o passado entre eles, eu já fiz um vídeo contando. Mas resumidamente, os dois se conheceram há mais de um ano e tiveram várias aventuras juntos. Mas no final ele sofreu um dano no cérebro e não consegue se lembrar mais dela. Mas mesmo com esse Touma que a Misaki se apaixonou não existindo mais, já que ele não consegue se lembrar dela, ela ainda mantinha a esperança de que isso poderia se reverter. E por isso começou a andar perto dele, na continuação do anime. Então quando ela visse o corpo do Touma num caixão, ela deveria ficar totalmente desesperançosa, por ver sua única esperança ir de arrasta pra cima, o que deveria deixar ela totalmente desnorteada e até depressiva, assim como ela estava antes de conhecer o Touma. Mas o autor, infelizmente, jogou todo esse potencial fora, porque convenhamos, né, pra que colocar todo esse texto e história e desenvolvimento de personagem, quando dá pra colocar uma ilustração da Misaka pegando nos atributos da Misaki. Essa ilustração é muito mais interessante. Accelerator versus Aleister Crowley. Agora indo para alguém que está realmente triste com a morte do Touma, nós vamos pro Aleister. Ele estava junto com Kihara Noukan em cima de um prédio, olhando o carro funerário do Touma. O Aleister estava pensando em como poderia roubar o corpo do Touma e tentar reviver ele por conta própria. O Noukan fala que isso não é uma boa ideia e que ele deveria respeitar a morte do Touma, como um bom amigo faria. Mas o Aleister insiste e fala que a cidade acadêmica tem tecnologia para tornar isso possível, seja fazendo clones ou transformar o Touma numa IA. Existem vários meios possíveis. E mesmo que seja antiético, isso nunca impediu Aleister Crowley antes. Então não é agora que isso vai ser um problema. Ele apenas fará tudo o que estiver ao seu alcance para fazer aquele garoto sorrir novamente. E o Noukan fica impressionado como Aleister é nada mais do que um humano, seja pro bem ou pro mal. E fala que mesmo que o Aleister faça isso com uma boa intenção, ninguém entenderá seus motivos. Mas então eles são surpreendidos por uma chuva. E não é uma chuva que cai para fazer drama em momentos tristes. Essa chuva, na verdade, era uma chuva artificial criada pelo Accelerator, para que ele pudesse usar a vibração das gotas da chuva para transmitir sua voz. Ele fala pro Aleister que o Touma fez o possível para proteger a cidade contra os ataques da Anna Sprengel, Christian Rosenkraus e Alicia Bible, e que tentar trazê-lo de volta é desrespeitar o seu sacrifício. Mas o Aleister lembra que, na verdade, esses eram problemas da cidade acadêmica, ou seja, do próprio Accelerator, e que por não ter ajuda, o Touma teve que fazer isso tudo sozinho, e por isso acabou morrendo. Então tentar restaurar o seu único combatente é a coisa mais inteligente a fazer, caso apareça novas ameaças. Mas o Accelerator fala que isso até pode ser verdade, mas não é o Aleister que vai decidir isso, já que o Aleister passou o controle da cidade acadêmica pro Accelerator por livre e espontânea vontade. Então ver ele querendo dar ordens é no mínimo deprimente. E fala que ele vivenciou muito da cidade acadêmica comandada pelo Aleister. Ela era uma terra sem lei, com cientistas fazendo coisas sub-humanas para atingir seus objetivos. E o Accelerator se lembra do projeto das Sisters, onde ele teve que matar mais de 10.000 clones da Misaka. E ele fala que depois disso tudo, ele conseguiu perceber o peso que uma vida tem, e que tentar mexer nisso é profanar a vida. O Aleister não aceita de jeito nenhum, e o Accelerator fala que esperava isso, e ataca ele com vários helicópteros de combate. O Aleister usa seus poderes e consegue lidar com eles com uma certa facilidade, e pergunta se isso é tudo que o Accelerator tem, e que se ele tá tão disposto a aceitar a morte de alguém só porque acontece, ele deve ir lá e dizer isso na sua cara. E que se for preciso, ele vai passar por cima da própria cidade acadêmica. Mas antes de terminar de falar, o Accelerator usa aquela chuva para acertá-lo com um raio, usando sua manipulação vetorial. O que é uma coisa impressionante, já que o Accelerator está fazendo isso a quilômetros de distância. Nós já sabíamos que com as asas, o Accelerator conseguia manipular vetores à distância. Mas desde a luta com o Kakini, isso nem foi mencionado, quase como se o autor quisesse esquecer que o Accelerator conseguia fazer isso. Mas aqui ele lembrou. O Accelerator sabia que esse ataque não seria forte o suficiente para acabar com Aleister, mas ele o fará quantas vezes for necessário, até acabar com toda a sua disposição. Um segundo raio caiu, um terceiro e um quarto.
Mas o Aleister não caiu. Ele continuaria com isso até que o Accelerator aceitasse que isso é o único jeito de trazer o Tolma de volta. E que é isso que o próprio Tolma faria. Ou melhor, é isso que o Aleister pensava que o Tolma faria. E depois de refletir melhor, ele percebe o quão errado ele estava, e que é desrespeitoso distorcer as ações do Tolma para justificar uma coisa dessas. E assim ele finalmente caiu e aceitou a morte do seu amigo. O Accelerator estava defendendo a coisa certa, mas mesmo ele não estava indiferente com a morte do Tolma. É que agora ele sabia que não poderia simplesmente gritar e destruir tudo como antigamente. Agora ele tinha a responsabilidade de liderar uma nação. Então ele tinha que ser o mais racional possível. Ele invoca a Clifa e pergunta onde está a pessoa que matou o Tolma, que é nada mais, nada menos que a Alice. Mas tomara que o Accelerator não encontre, né, já que ele vai tomar um pau. O Accelerator apanhou do HT Buchistros e agora quer peitar a Alice. Depois do funeral, eles levaram o corpo do Tolma para um crematório. Misaki e os amigos dele da escola também foram. Os médicos analisaram o cadáver dele e falam que o processo deve demorar algumas horas. E a Misaki dá um último beijo no seu amado, antes dele ir pro forno, para que ele possa ter uma boa vida na sua reencarnação. Mas... e ele ressuscitou! No meio do forno do crematório, o Tolma revive e se pergunta aonde ele está. E não foi o beijo da Misaki que reviveu ele, igual a Branca de Neve. Vocês devem ter percebido que eu falei do GT10, mas não falei do GT11, e é agora que ele entra na história. Depois de morrer, o Tolma foi pro além, onde ele encontrou a Anna Kingsford, uma maga lendária que era a professora do Mothers, o professor do Aleister Crowley na Cabala Aurora Dourada. Então a mulher é braba. E ela estava lá porque era uma das pessoas que o Christian Rosenkrantz tinha matado. A Kingsford fala pro Tolma que poderia ajudá-lo a reviver, usando um portal que fica no inferno. E o Tolma aceita sem nem pensar, já que a Kingsford era literalmente o seu tipo de mulher. Então o Tolma estava totalmente apaixonado. O que era uma coisa engraçada no volume, já que depois de um tempo, o Tolma finalmente percebeu que é muito estranho aparecer uma pessoa do nada para ajudá-lo. E ele começa a pensar que a Kingsford, na verdade, era um demônio que estava o seduzindo. Eles vão pro inferno e encontram o próprio Christian Rosenkrantz, que foi morto pela Alice. Lá eles fazem um tour pelo inferno até chegar na escada da vida, que é uma escada infinita que a cada degrau vai ficando mais difícil de subir, e somente as pessoas com muita determinação conseguiriam subir ela e voltar à vida. Só que na hora do Tolma usar ela, o Christian Rosenkrantz se mostra um vilão de novo e tenta roubar essa passagem pro mundo dos vivos. Ele e o Tolma têm uma revanche e o Tolma ganha de novo. E o volume termina com ele subindo a escada. Na verdade, é mais complexo que isso, já que esse não era o inferno real. Na verdade, esse era um inferno artificial criado pelo próprio Christian Rosenkrantz, para quando ele encontrasse a Anna Kingsford, ele tentasse forçá-la a dizer como reviver, já que ele sabia que ela era uma maga muito braba. Só que esse plano dele foi por água abaixo quando ela usou esse conhecimento para reviver o Tolma. Mas agora, voltando para esse, o Tolma revive dentro do forno e ele sofre para sair de lá. Ele abre a porta e vai pro salão principal, aonde encontra seus amigos. O Tolma começa a falar que está muito feliz em ver eles, mas eles nem o reconhecem. Para eles, o Tolma é apenas um cadáver que parecia estar vivo. E a Fukiose até começa a gritar, pensando que o Tolma era um zumbi e que eles deveriam sair para não serem infectados. Logo apareceram os funcionários da Biosecure, que é o nome da funerária, e dizem que esse cadáver está infectado por algum vírus e que eles devem eliminá-lo. E atacam o Tolma com vários lança-chamas. Mas o Tolma consegue escalar a janela e fugir. Os amigos dele ficam muito confusos. Do nada apareceu um cadáver dizendo ser seu amigo morto, mas como esse tal vírus era infeccioso, eles tinham que ficar de quarentena lá. E a própria chefe dessa funerária aparece, e ela é a Kihara Goukei. E se você tá achando esse nome familiar, é porque sim, ela é da família Kihara, uma família de cientistas do mal de Towaru. O plano dela é basicamente o mesmo do Aleister, usar o cadáver do Tolma para fazer experimentos.
Só que como Touma fugiu, ela mandou seus subordinados irem atrás dele. Essa é, sem dúvidas, a pior parte do volume. Esse plot das pessoas acharem que o Touma é um zumbi é muito ruim. Ele não é só anticlimático, por não ser o que queríamos ver na ressurreição do Touma, como também ele é bem fraco. Misaka e Misaki demoram séculos para perceber que a Gouki é do mal e que aquele morto-vivo era o Touma. Elas ameaçam a Gouki para ela parar essa perseguição, mas a Gouki fala que isso não depende dela e ela morde sua língua para se matar. Então a Misaka e Misaki decidem ir atrás do Touma para ajudá-lo. E se você tá se perguntando, mas como o Touma consegue se mover mesmo sendo um cadáver? Quando ele foi pro hospital logo após morrer, ele foi pro hospital do médico com cara de sapo. E o próprio consertou e conservou o corpo do Touma. Ele não fez isso pensando que o Touma ia reviver. Ele apenas fez tudo o que podia como um médico. Fora que o Touma não ficou morto por muito tempo. Nós não sabemos quanto tempo ele ficou morto, já que é dito que esse volume se passa alguns dias depois do GT10, que termina em 7 de janeiro. Pior que eu estava esperando o autor fazer o Touma reviver depois de 3 dias, para eu poder confirmar minha teoria de que o Touma, na verdade, é Jesus. O autor não confirmou, mas até que ele diga o contrário, essa teoria está de pé. E falando em Touma, ele estava fugindo da Biosector, enquanto reclamava que a Kingsford deveria reviver ele um pouco mais cedo, e que por essa recepção que ele teve, seria melhor ele continuar morto mesmo. Pronto, Touma tá depressivo de novo. Até que nessa fuga, ele encontra uma mulher loira, de olhos azuis, que é ninguém mais, ninguém menos que a própria Alice. Ela fica muito feliz de ver o Touma vivo, e o Touma percebe que realmente existem pessoas que queriam ele vivo. E esse é outro plot questionável. Não faz sentido o Touma ter essa discussão de será que as pessoas me querem vivo? Quando literalmente no NT9, a Otnos para torturar o Touma fez um mundo onde ele não existia. Mundo esse que seria o mundo perfeito, onde nenhuma desgraça aconteceria. Então as Sisters não teriam sido mortas pelo Accelerator, não existiria guerra entre a magia e a ciência, e etc. E nesse mundo, o Touma ficou muito depressivo, por pensar que, na verdade, ele estava apenas atrapalhando as pessoas. E ele até pensa tirar sua própria vida. Só que então ele encontra a Misaka Will, que é a consciência da rede Misaka, que não foi afetada pela manipulação da realidade da Otnos, por isso ela tem as memórias de quem o Touma era, e ela fala pra ele que aquele não pode ser o mundo perfeito, já que o mundo perfeito é aquele que você se sente feliz, mesmo que pra isso você tenha que acabar com a felicidade de outras pessoas. Então Touma percebe que ele não pode se deixar abalar, e decide lutar para recuperar sua felicidade. Agora comparar isso com o plot desse volume. O Touma já passou por momentos infinitamente mais difíceis, mas só porque agora ninguém o reconheceu, ele quer se matar. O Touma tá tipo, se eu soubesse que era assim, eu nem vinha. Alice e Touma se abraçam. Ele pensa que não é nada seguro ficar ali na rua, com o pessoal da Biosector atrás dele, e fala pra eles irem pra um lugar seguro. E eles vão pro seu dormitório. Só que chegando lá, eles encontram um velho conhecido. Kamijo Touma versus Steel Magnus. Ele encontra nada mais, nada menos que o Steel Magnus. O Touma reclama que o Steel nem foi no seu funeral, mas o Steel fala que isso é bobagem. E ele ataca o Touma no corredor do dormitório, numa cena bem parecida com a primeira luta deles. O que é curioso, porque o Touma não lembra dessa luta, já que ele perdeu as memórias no final daquele arco. Mas com a pré-cognição, ele conseguiu prever os ataques do Steel. O Touma fica muito confuso e pergunta pro Steel por que ele está o atacando. E pergunta se é por causa da sua influência com Alice, igual os transcendentes. Mas o Steel fala que não tá nem aí pra Alice. Ele apenas está lá para matar o Touma, em definitivo. Porque como o corpo do Touma seria incinerado no crematório, ninguém iria suspeitar se o Steel incinerasse o corpo do Touma ele mesmo. E se você tá se perguntando, mas por que o Steel quer matar o Touma? A resposta é bem simples.
a Index. A igreja anglicana deixou a Index sob os cuidados do Tolma, na cidade acadêmica. Só que com sua morte, ela teria que voltar para a Inglaterra, que é o que estava acontecendo no começo do volume. A Index abandonou o dormitório do Tolma e seguiu as ordens da necessários para sair da cidade. Só que com o Tolma revivendo, a Index voltaria para seus cuidados, o que deixou o Steel muito bravo. O Steel tá desde o começo do anime esperando o Tolma ir de arrasta pra cima pra poder ficar com a Index. E agora que isso aconteceu, o Tolma revive. Complicado. Mas se você tá se perguntando, mas se o Steel já perdeu pro Tolma, por que ele acha que vai ganhar agora? É porque agora o Steel não está sozinho. Ele trouxe 2 reforços bem pequenos. Coisa leve. Ele trouxe simplesmente 2 deusas mágicas, que são os seres mais fortes da obra. No caso, Nephite e Niang Niang. Essa participação delas aqui é bem aleatória, mas eu confesso que gostei muito. Ver elas depois de tanto tempo é muito bom. Elas dizem que estão caçando o Tolma, porque como a ressurreição é algo antinatural, se o Tolma de uma certa forma tem o conhecimento para fazer isso, ele pode ser um problema, já que a ressurreição é um dos requisitos para se tornar um deus mágico. Mas na verdade, isso tudo é balela. Na verdade, elas estão caçando Tolma para poder passar o tempo, já que desde que o Aleister expulsou elas do mundo oculto, elas não têm muito o que fazer no mundo real. O que fez elas ficarem passeando com Ramazura na Inglaterra e o que fez a Nephites lutar com o Accelerator sem nenhum motivo aparente. O Tolma fica em choque ao ver que vai ter que lutar com 2 deusas mágicas, já que ele sofreu para sobreviver contra o High Priest, e ele morreu de todas as maneiras possíveis contra Otnus, mas Alice fala para ele não se preocupar, e fala que vai ajudá-lo. Falando dessa luta, foi bem interessante, principalmente por podermos ver as maiores forças da obra lutando, que são os deuses mágicos e a própria Alice. E isso responde uma dúvida que muitos fãs tinham, que é, quem é mais forte, os deuses mágicos ou Alice? Essa parece uma pergunta bem fácil, mas os fãs de Towaru têm Alzheimer e não sabem classificar nível de poder. Então o que esperávamos aconteceu nesse volume. E infelizmente para os fanboys da Alice, se é que isso existe, os deuses mágicos são mais fortes. Desde que Alice apareceu, ela tinha feitos absurdos, conseguindo manipular a realidade sem fazer nenhum esforço, além de ter super força, teleporte, invencibilidade e etc. Mas aqui ela estava sofrendo só para tancar os ataques das deusas. E isso fica mais feio quando lembramos que a Nephite e a Niang Niang não estavam levando essa luta a sério. Alice Another Fraud. O Tolma, coitado, não conseguiu fazer nada. Ele toda hora tinha que ser salvo pela Alice. E, num geral, ele estava apenas sendo um peso morto. E isso não é um trocadilho por ele ser um cadáver. O Steel para de assistir e vai lutar com o Tolma no estacionamento do dormitório. E falando da luta do Tolma com o Steel, eu achei bem abaixo do que deveria ser, já que o texto da luta é bem interessante, porque a motivação do Steel é basicamente a mesma do Tolma, como visto no caso do NT9, quando ele sacrificou uma realidade perfeita só porque ele não estava feliz, ou nos volumes mais recentes como o GT8, quando ele decidiu proteger a Anna Sprengel, que era uma vilã somente porque ele quis. A gente aceita o Tolma fazer isso porque ele é o protagonista. Então mesmo ele tendo atitudes questionáveis, a gente entende seu lado. O Tolma se orgulha de ser egoísta e só de pensar em si mesmo. Obviamente, ele também salva outras pessoas, mas ele só faz isso para pessoas que ele quer. E isso independentemente dessa pessoa querer ajuda ou não. Então o Steel aparecer como um vilão com essa mesma motivação mostra o quão frágil é esse ideal. Alguém pode usar seu próprio argumento para acabar com toda a sua felicidade, que você demorou tanto para conquistar. Agora falando da luta em si, ela é bem fraca, porque eu acho que o autor não quis repetir o que já aconteceu na primeira luta. Então ao invés do Tolma derrotar o Steel usando aqueles chuveirinhos de incêndio para acabar com suas runas, aqui o Tolma decidiu enfrentar o Steel com uma arma que ele construiu. O que obviamente não funciona. O cara quer derrotar magia com uma arma. Mas aí o Accelerator fica sabendo dessa luta e manda sua chuva artificial pra lá. E derrota o Steel lançando um raio. E pelo visto, o raio do Accelerator é o golpe mais forte da obra. Raio Sola.
O Accelerator pergunta como diabos o Touma está vivo, e o Touma fala que é uma longa história. E o tamanho desse vídeo é uma prova disso. Mas ele fica bravo por o Accelerator não conseguir impedir a Biosecure de quase matá-lo. Mas o Accelerator fala que mesmo sendo o presidente da cidade, tem coisas que ele não tem posição de mudar, e que vai ser difícil fazer alguma coisa agora que a Gouki quase foi de arrasta. Ele desliga e o Touma vai ver se a Alice está bem, já que ela estava lutando contra personagens extremamente poderosas. Só que chegando lá, a Nephite e a Niang Niang, elas revelam que na verdade estavam fingindo estar caçando o Touma, e que saca só o plot twist. Na verdade, elas se aliaram ao Steel contra o Touma para que o Touma derrotasse o Steel, porque elas perceberam o quão determinado o Steel estava, e que essa preocupação de alguém se tornar um deus mágico, na verdade, era sobre o Steel, que por sua ganância poderia ter uma sede de poder incontrolável para completar seus objetivos. Elas falam que poderia simplesmente parar o Steel por conta própria, mas aí não teria graça, né? Mas aí o Steel se levanta e usa uma runa especial com desenho de uma pirâmide para roubar o poder da Nephite, o que deixou ele absurdamente poderoso. Ele fala que esse é um feitiço chamado Encruzilhada, que ele criou, e que é baseado nas misturas divinas que a Úrsula Acnas usou quando ela virou uma deusa planta, no final do NT. Ele anuncia seu nome mágico e parte pra cima do Touma. Os dois se preparam para trocar socos, mas o Steel sente os efeitos de usar uma magia muito poderosa e começa a cambalear, e o Touma aproveita para dar seu soco final nele e destruir sua ilusão. Depois disso, o Touma se pergunta para onde eles devem ir, já que todo o dormitório dele foi destruído nessa luta, e fala para ele e a Alice irem para o consulado dos Transcendentes e tentar se reunir com a Index e a Otnus lá. O consulado também estava destruído pela luta dele com Alice no GT7. Mas lá pelo menos deve ter uma barreira diplomática, sei lá. Mas quando eles estavam chegando lá, eles encontraram a Vidyhat, uma das transcendentes da cabala da Alice, e ela fala para eles fugirem de lá, e que o resto dos transcendentes estão tentando segurar uma freira muito brava, mas está muito difícil. E o Touma vê essa freira e descobre que é ninguém mais, ninguém menos que o Aleister, que está muito bravo por a Kingsford ter morrido, já que ela era uma das únicas pessoas que o Aleister realmente se importava. Mas quando o Aleister vê o Touma, ele fica mais bravo ainda. Porque se o Touma está aqui, significa que a Kingsford usou essa passagem para reviver para o Touma, e não para ela mesma. E que mesmo que ela seja muito bondosa, o Touma não deveria aceitar a morte dela, e deveria batalhar para encontrar um jeito para ajudar ela também. E com esse ódio consumindo o corpo do Aleister e a tristeza em seu coração, sua consciência foi sumindo cada vez mais, até que ele começou a dar algumas risadas. Um rosto bizarro apareceu no seu cabelo. E sim, aquele era o grande demônio Corozon, tomando o controle do seu corpo. Já que, pra quem não lembra, o corpo dessa freira, na verdade, era da Lola Stewart, que na verdade era o grande demônio Corozon. Só que na batalha contra Corozon no final do NT, o Accelerator usou sua manipulação de vetores para tirar o controle do demônio do corpo da Lola, assim deixando ele somente nos cabelos. E depois que o Aleister morreu, ele viu que o corpo dela estava vazio e decidiu reviver nele, assim dividindo a consciência com o demônio. Só que até então ele estava conseguindo controlá-lo. Mas agora que o Aleister se deixou ser consumido pela raiva e ódio, ele enfraqueceu sua vontade, o que tornou possível trazer o grande demônio Corozon de volta. Esse é um baita gancho pro próximo volume. Eu arriscaria dizer que essa é a melhor parte do volume, mas a melhor parte de um volume ser o final mostra muito bem a qualidade dele, né? Como um todo. A construção desse volume foi bem estranha. Isso de ter um arco com vários mini-arcos dentro é algo que o autor fazia muito antigamente. Mas de um tempo pra cá, ele tinha parado de fazer isso. Que eu pensava que era porque ele tinha aprendido que isso apenas complicava mais o ritmo do volume, o que só fazia com que as partes boas parecessem rushadas e sem muito desenvolvimento. Mas se ele fez de novo, significa que ele não aprendeu. A primeira parte do funeral é chocante, mas se você analisar bem, o texto em si não é lá grandes coisas. Ainda mais se pensarmos no que poderia ser.
O plot do Tolma zumbi é bem chato e só serve para ocupar espaço. E o plot do Steel é o que mais parece como um arco normal, mas ele infelizmente é bem curto. Se o volume todo fosse sobre isso, seria bem melhor. Até para nós entendermos melhor a motivação dele. Esse final com a Lester é apenas um epílogo que serve de gancho pro próximo volume. É um gancho bom, só que nós temos que esperar que o próximo volume não cometa esses mesmos erros. Mas o pior é que eu não acho que esses problemas são culpa do autor em si. O Kamashi é um escritor muito bom, principalmente quando o assunto é conectar várias partes da obra, mas parece que o problema é que ele não está tendo tempo para construir suas histórias. Isso nem parece tanto uma teoria, já que os últimos volumes de Towaru têm saído num intervalo bem pequeno. O GT10 saiu em abril do ano passado, o GT11 saiu em setembro, ou outubro, sei lá, do ano passado, o GT12 em abril desse ano, e já devemos ter o GT13 em agosto desse ano. Ou seja, são 4 volumes em 2 anos. Isso para quem está acompanhando a obra é ótimo, porque não teremos que esperar anos para saber como a história continua. Mas desde que começou essa superfaturação da Light Novel, a Light Novel em si, inegavelmente caiu de qualidade. E até de quantidade, já que mesmo ele lançando vários volumes em sequência, esses últimos volumes são bem curtos. Então nem sei se essa pressa valeu tanto a pena. Mas o que eu espero do próximo volume, que eles completem as pontas soltas que ficaram nesse. Como por exemplo, cadê a Misaka e Misaki? E se o Accelerator ainda quer ir atrás da Alice, já que deu a entender que ele iria atrás dela quando ele estava na prisão, só que agora no final ele ligou pro Tolma e eles nem tocaram nesse assunto. Eu gosto de dar notas para as coisas que eu analiso, para ter uma noção geral de qualidade. E baseado nisso tudo, para mim, o GT12 tem uma nota 5. Volume fraco com algumas coisas que me irritaram muito e alguns momentos minimamente legais. Pra mim é muito estranho fazer uma análise, eu sinto que eu tô sendo muito chato, parece que eu não gosto de nada. Só sei reclamar, mas se fosse bom, eu não estaria aqui reclamando, né? Mas bom, é isso. Se vocês conseguiram chegar até aqui, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal pra apoiar. Fazer SMR agora. Então é isso. Obrigado por assistir, falou!